dando sequência às entrevistas que estamos fazendo com os vereadores. Estamos aqui hoje com a vereadora professora Ana Lúcia Rodrigues, do PDT. Bem-vinda, professora. Obrigada, Thaís, e queria cumprimentá-la pela iniciativa excelente. Muito Parabéns. Obrigada. Esperamos dar sequência nesse projeto que se torne aí permanente essas entrevistas na Câmara. Vereadora, eu vou começar pedindo para a senhora contar um pouquinho da sua história, da sua trajetória, não só na política, porque eu tenho certeza que esse desejo, de servir a comunidade, de ajudar a população, ele surgiu muito antes da política, até enquanto a senhora deve ter começado lá como professora, né? Como é que foi? Conta pra gente. Olha, me eleger vereadora, realmente você está certa, é o resultado da minha história de vida, É de vida profissional. Né? Sim. Eu acabei atuando por 34 anos na universidade como professora e durante pelo menos os últimos 15 anos da minha atuação, eu acabei fazendo uma intervenção na sociedade, seja a sociedade local, aqui em Maringá, mas assim também nas demais cidades da região, em todos os municípios da região metropolitana. E isso costurou, sabe, essa condição para eu chegar ao fim da carreira acadêmica e poder me credenciar e me oferecer o meu nome como vereadora. Sim. Então, de fato, eu diria que é o coroamento de uma carreira, sabe, Thaís? Porque, como socióloga, eu sempre tive esse pé muito fincado na realidade social, nos compromissos, principalmente com as camadas minoritárias da população, principalmente com a busca de contribuir para diminuir a desigualdade, a injustiça e para dar acesso à cidade a todas as pessoas. Então, de fato, como socióloga eu sempre discuti isso e sonhei isso. E como vereadora é possível realizar. Nossa, que bom ouvir isso, professora. Eu te acompanho desde a época do Observatório das Metrópoles, sempre com um posicionamento muito firme com relação a essas questões mesmo das minorias. E também tenho que elogiar o trabalho que a senhora faz pelas mulheres, porque eu também sou mulher, sei como o quanto é desafiador para a gente. E eu admiro muito essa luta. Eu quero que a senhora conte um pouquinho como é que foi esse trabalho também, como tem sido ao longo dos anos e que culminou com a criação da Procuradoria da Mulher na Câmara, que foi algo histórico e muito importante para nós. Sim. Eu, como pesquisadora na universidade, eu nunca atuei com o tema do feminismo, nunca atuei também com o estudo sobre as mulheres, porque é isso, meu campo de análise, de estudo sempre foi a cidade, o urbano, a desigualdade social, esses aspectos assim mais estruturantes, mais fundantes da nossa realidade tão injusta, Sim. Mas sempre acompanhei muito o trabalho das minhas colegas, principalmente da antropologia, e também da sociologia, o pessoal da psicologia, da educação. Enfim, nós temos um conjunto grande de pesquisadoras trabalhando com as questões da mulher, as questões da falta de oportunidade em todos os campos para as mulheres e principalmente no campo político. Mas quando eu me propus realmente a ser candidata, aí eu reuni todo esse acervo de conhecimento que eu tive com estudos, e aí fiquei pensando o seguinte, bom, a mulher não está na política, eu estou querendo ir para a política. Aí eu teria que fazer alguma ação nesse momento, e aí o que nós fizemos então? Eu acabei de fato idealizando um movimento. Eu falei, acho que nesse momento é importante não apenas eu fazer um percurso rumo a conquistar um espaço na política eleitoral partidária, mas também eu não sei fazer nada de forma individualizada, sozinha, até porque eu não acredito
no individualismo, eu não acredito no voluntarismo, eu não acredito nos heróis e nas heroínas, entendeu? Eu acredito na força coletiva. Sim. E aí não foi difícil, né? Logo no início de 2020, eu comecei a entrar em contato com os presidentes das legendas partidárias, né? Levantei cerca de 19 partidos que iriam lançar chapas próprias para vereadores. E aí já pedi a eles que me passassem, né, aqueles que já tivessem os nomes das pré-candidatas. Então, a partir de março, principalmente, alguns já começaram a me passar e já fui fazendo contatos, né? Então, aquelas, inclusive, que não chegaram a ser convidadas, é porque realmente os dirigentes partidários não passaram os nomes. Nossa. E a gente não tinha como saber. Então, aí formei, mas logo assim, reuni as primeiras mulheres, a gente foi fazendo coletivamente, montamos o Mais Mulheres no Poder. E aí, o que para mim leva ao êxito de um movimento? É você ter muito claro e muito específico a luta e o objetivo que você busca. Né? Porque quando a gente tem movimentos que são muito heterogêneos, reúnem muitas bandeiras, né? Ele acaba sendo espaço de discussão importante, de reflexão, etc. Mas para você atuar é difícil. Então, nós rapidamente, né, eu já tinha definido que nós teríamos por objetivo conquistar uma bancada feminina, eleger uma bancada feminina na Câmara. Nós tínhamos 2 defesas que quaisquer vereadoras, candidatas, pré-candidatas que fossem eleitas teriam que se comprometer. Esse era assim, a forma de entrar no movimento. Então, se comprometer com 2 lutas. Que o município, o gestor executivo, aquele prefeito, né, que fosse eleito, garantisse a paridade quando ele fosse indicar os cargos, né, os cargos de livre indicação, que fosse garantido que 50% de primeiro e segundo escalão seria de mulheres. E a outra, incluir 4% transversalmente em todas as pastas, que no final 4% do orçamento estivesse sendo executado para a proteção das mulheres contra a violência, porque realmente a violência contra a mulher é uma pandemia que a nossa sociedade vive. Sim. E a outra questão, que logo também a gente começando a reunir as pessoas, apareceu, foi esse: quem se eleger, além dessas 2 bandeiras, também vai defender a criação da Procuradoria da Mulher na Câmara. Foi assim então que aconteceu. Sim. E conseguiu criar logo no primeiro ano a Procuradoria, que está funcionando aí, ajudando muitas mulheres e está servindo de exemplo para outros municípios que também querem abraçar aí não falo que é uma causa, eu acho, esse movimento, movimento, né? Exato. É mais um componente que compõe aquela que tem que ser uma ampla rede de proteção. Por quê? O enfrentamento à violência, né, tem que ser muito fortalecido por todos os segmentos que a gente puder construir. Porque a violência contra a mulher é um fenômeno bastante complexo, de várias naturezas e ordens. Então, é preciso a gente ter toda a sociedade comprometida com isso. E o Legislativo maringaense, né, faz isso, abraça a causa, monta a Procuradoria. Aliás, hoje é dia 4 de maio. Faz exatamente um ano que olha que legal. O nosso projeto de resolução foi aprovado. Gente, né? Que ótimo. Então, é bem legal estar fazendo um ano. E eu acho que é um avanço muito importante. A Procuradoria da Mulher, da Câmara de Vereadores, né? Porque não é da vereadora Ana Lúcia, não é da vereadora X ou Y, é do nosso Legislativo. Então, é o Legislativo dizendo: a Câmara de Vereadores de Maringá está comprometida também com essa rede de enfrentamento à violência e nós vamos fazer a nossa parte. Que bom, que bom. Para quem não sabe, Maringá ficou muitos anos sem ter uma vereadora representando, né, as mulheres aqui da cidade, e hoje em dia temos 2. Uma delas é a Ana Lúcia, que trabalha muito, tem feito um trabalho grandioso aí pela cidade. A próxima pergunta tem a ver com esse trabalho. Eu estou provocando os vereadores para responder, porque eu acho importante a comunidade saber como é efetivamente o trabalho no dia a dia, o trabalho do vereador. A senhora é muito participativa, participa de vários grupos, está sempre envolvida com as ações e causas, enfim, fora daqui também, não só aqui. Como é que é o dia a dia? É corrido? Pode ser corrido, né?
Em geral é corrido porque a maioria dos vereadores certamente acumulam as suas profissões, as suas atividades normais com a atividade parlamentar. E eu acho, inclusive, que um vereador, né, pode fazer isso porque ele é um representante da sociedade. Mas, no meu caso, como eu me aposentei, né, ano passado, e isso me dá a possibilidade de atuar, como eu tenho dito, né, em tempo integral e dedicação exclusiva. Então, realmente, eu tenho uma agenda muito intensa, mas uma agenda que alinhava, eu diria que assim, questões imediatas, né? Por quê? A população, em geral, chega ao vereador com questões que são prementes, que não sei, é por agora, sim, né? Sim, são questões assim que ela está sofrendo essas questões, ela está com problemas que ela busca no legislativo, né, uma forma de responder. Então, não tem como se furtar isso, todos os vereadores fazem, né, esse encaminhamento, certamente, mas eu alinhavo estas questões, né, com as políticas públicas, sabe, mais consistentes. Por quê? Porque realmente nós não podemos ficar só nesse atendimento pontual à medida em que somos legisladores, né? Então, identificando problemas que refletem lá no sofrimento cotidiano das pessoas. Você tem que contribuir para fazer, se for o caso, mudanças, alterações na legislação, você tem que fazer novas legislações, né? Ou às vezes a gente não tem, né, nós como vereadores não podemos fazer diversos projetos, que é incumbência exclusivamente do executivo. Sim. Então mas nós podemos construir políticas, construir diretrizes, entendeu? Construir um conjunto de instrumentos legislativos, né? Se não der para ser o projeto de lei, que sejam os requerimentos, as indicações, enfim. Então, a minha atuação tem sido nesse alinhavo das duas questões, né? Mas tem sido assim, uma atuação muito comprometida com segmentos da sociedade, com bandeiras, né? Você falou das mulheres. De fato, eu acabo atuando muito em relação, né, a diversas temáticas que estão ligadas com as mulheres. Sim. Mas eu sempre atuei no Observatório das Metrópoles com políticas setoriais, né? Então, com políticas urbanas, especialmente habitação, especialmente a mobilidade, transporte, né, as questões do meio ambiente, que tem a ver... olhar para as cidades vizinhas também, sim, né? Sim, Sarandi, Paysandu, pensar nesse conjunto. Não, sim, até porque o Observatório das Metrópoles congrega os 26 municípios da região metropolitana. E aí nós não podemos, de forma alguma, isolar Maringá numa ilha, que ela não é. Ela não é. Nós temos 80 mil trabalhadores das cidades da região que vêm todos os dias a Maringá trabalhar e voltam no final do dia para suas cidades. Quer dizer, nós temos um problema, né, que uma fila, um déficit habitacional enorme, né? Nós temos mais de 20 mil famílias só em Maringá na fila da casa própria. São pessoas que não têm condições de comprar sua casa lá no mercado imobiliário, ir lá e fazer um cheque. Sim. Entendeu? Ou fazer um Pix. Não tem como, sabe? Ela precisa de uma política para ela adquirir, uma política com subsídio para ela adquirir a casa própria. Nós temos, enfim, um conjunto aí, né, de problemas urbanos e eu sempre atuei bastante, né? Quando eu chego aqui, eu me deparo, como eu já falei inicialmente, não apenas com o conhecimento sobre essas questões, mas com o poder para resolver. Entendeu? Porque um vereador não está aqui de passagem, não deve estar aqui de passagem, tem que ter noção de que tem que fiscalizar, sim, né? A fiscalização também uma função, né? Uma das funções importantíssimas, né? Mas ele tem que ajudar a dar respostas, sabe, para as questões. E no meu caso, eu fui desde o primeiro momento, né? Abracei a questão do Parque do Ingá, né? Você vê, é muito importante, porque se deixarmos sabe, um desenvolvimento que seja predatório desse entorno do Parque do Ingá, a gente pode perder o lago. E podemos, inclusive, perder o parque, né? Porque nós sabemos que os remanescentes... Tá sofrendo, né? Sim, os remanescentes de floresta que a gente tem são pequenos,
né? E eles dependem de água. Né? Se de fato a gente retirar toda a água desse bosque que a gente tem aqui, as árvores também começarão a morrer. Né? O lago, daqui a 5 anos, se continuar do jeito que está, não vamos ter mais. Né? E aí eu falei de que nós temos 80 mil trabalhadores vindo para cá e nós não temos passe integrado. Entendeu? Nós não temos, eu tenho uma luta que é histórica de propiciar, contribuir para que a tarifa zero seja implantada, porque é possível fazer isso. É possível. Né? Absolutamente possível. Nós precisamos, e com isso, inclusive, a gente pensa, né, nessa cidade sustentável de verdade, na nossa identidade como cidade verde, né? Mas precisa de ações, não adianta ficar fazendo discurso. Né? Discursos bem intencionados, o inferno está cheio deles, dizem. Né? Então, é preciso realmente fazer ações que deem resultado. Né? A minha última agora, essa questão. É terrível o resultado da última tempestade. Terrível. Realmente. Fez milhares de pessoas sofrerem. Não sabemos, né, que isso vai continuar, infelizmente, a crise climática, né, que nós temos aí vai levar a outras tempestades. Então, aí uma resposta que é muito legal não é minha, pô, não sou eu que inventei, mas é uma discussão que vem vindo, a gente tem acumulado com ela, tem que soterrar os cabos. Sim. Então, todo o cabeamento tem que ser subterrâneo. Por quê? Porque nós queremos nossa cidade verde. Queremos ser a cidade mais arborizada do Brasil e do mundo, porque nós podemos fazer isso. Nós já temos essa escolha da nossa população. Então, e é isso, né? É preciso ir tornando a cidade, realmente, a nossa região, um espaço bom para todo mundo viver. Né? Porque o mundo é urbano, né? Não tem jeito de voltar para o mundo rural, aquela coisa bucólica, né? que todos nós ainda temos, mas né, não é possível mais isso. Né? Realmente, a urbanização, ela é daqui para frente, não há retorno, não tem como. Isso mesmo. A senhora apontou agora algumas situações que a senhora gostaria que acontecessem na cidade, alguns problemas, enfim, coisas que são necessidades, né, gerais da cidade. E assim, a pergunta agora é a seguinte: Maringá completando 75 anos, o que a senhora gostaria de ver acontecer ainda esse ano na cidade? Tanta coisa. Não, eu acho que assim, pontualmente, né, os desejos são muitos. Mas eu, sinceramente, Thaís, eu como legisladora, como alguém hoje que acompanha toda a situação da cidade, eu gostaria que a gente superasse a pandemia em 2022, sabe? Que essa situação pandêmica, com toda a crise, com todas as perdas, elas ficassem para trás. Daqui até o final do ano, Maringá consiga construir as condições para 2023 a gente seguir em frente, entendeu? Com retomada de desenvolvimento, porque não há dúvida, né, que a pandemia atrapalhou, né? Foi um processo muito grave, né? Então nós precisamos, de fato, retomar, né, retomar todo o nosso desenvolvimento econômico, social, todo, né? E seguir em frente. E, evidentemente, uma das coisas, né, que eu espero, e como esse ano é ano eleitoral, né, eu posso fazer 2 pedidos? Pode sim, claro. Eu espero, sinceramente, como ano eleitoral que é agora, assistir a um número maior de mulheres serem eleitas. Né? Porque nós precisamos, a gente tem muito pouca mulher, vai ter eleição para os parlamentos. Né? Então, a Assembleia Legislativa Estadual, a Câmara Federal, o Senado, governadores, né, os estados, assim como o presidente, nós temos muito pouca mulher eleita. Aqui, de 55 deputados no Paraná, nós temos apenas 5 mulheres. É muito pouco. É muito pouco. Né? Lá na Câmara Federal, a mesma coisa, são apenas 10% das mais de 500 deputados mulheres. Então, assim,
Eu quero ver até o final do ano, porque a eleição é em outubro. É um número, o dobro, pelo menos, de mulheres eleitas em todos os nossos parlamentos, em todo esse processo eleitoral que vem por aí. É o nosso desejo também. Enquanto mulher, eu tenho que defender que o espaço da política seja mais conquistado pelas mulheres e que a gente tenha mais representantes no poder. Vamos já partindo para o encerramento. Quero que a senhora deixe uma mensagem para os seus eleitores, para a comunidade em geral. Passa as redes sociais para quem não acompanha o trabalho, para que possa seguir. Qual que é o recado aí que você gostaria de deixar, vereadora? Bem, eu vou dizer algo que eu acredito de fato, de coração. Assim, eu acho que nós temos que resgatar o orçamento público para o interesse público, para a coletividade. Eu gostaria muito de ver o teto de gastos que foi imposto à saúde e à educação cair, porque isso não faz sentido. Eu quero ver realmente um país em que as populações mais desassistidas consigam ser incluídas, consigam ter acessos. E para isso, eu deixo aqui então um recado para todo mundo. O espaço público, a política, tem que ser ocupado pelas pessoas. Não adianta as pessoas negarem a política, demonizarem a política, detonarem os políticos e achar que alguma coisa vai melhorar com isso. Não vai. Então, nós precisamos ocupar, nós, aqueles, inclusive, que fazemos a crítica ao que está aí, eu também não aprovo o político X, o Y e o Z, horas. Então, eu tenho que vir para cá e fazer diferente, eu tenho que, inclusive, as pessoas também têm que fazer isso. Eu não aceito o que esses políticos estão fazendo, eu não quero saber de política, não. Não generaliza, ao contrário, entendeu? Primeiro, assim, as pessoas têm que participar, têm que acompanhar, têm que cobrar, mas, essencialmente, têm que incentivar o fortalecimento da nossa democracia. Esse é o recado que eu deixo. Eu acho que, assim, a democracia brasileira está engatinhando, nós estamos construindo, e não podemos continuar nesse retrocesso de destruir a democracia e colocar exatamente o que no lugar? Um processo de ditadura, de morte nos porões, de repressão, de tortura. Nós já vimos isso, sabemos que não é por aí. Então, acho que a mensagem é essa. Vamos fortalecer a política, fortalecer a democracia com participação. Pode não ser via partido político, mas pode ser lá na associação do bairro, lá no conselho gestor. Maringá tem mais de 50 conselhos de políticas, lá no Grêmio Estudantil, enfim, a participação é a única arma que nós temos para construir coletivamente a nossa realidade e aí poder ser do jeito que a gente sonha. Legal, vereadora. Muito obrigada pela sua participação. A gente vai encerrando por aqui e até a próxima.